Olá, meus irmãos. Olá, meus queridos. Olá, eleitos desde antes da fundação do mundo. Filhos de Deus, povo santo, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Como vocês estão, meus amados irmãos? Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos estejam gozando de uma boa saúde. Meu nome é Bruno Meck. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o seu irmão em Cristo. Por favor, aos novos visitantes do canal, a vocês que ainda não são inscritos neste canal, eu vos peço, por favor, meus amados irmãos, subscrevam aqui neste canal, deixem o seu like e ative o sininho das notificações para ficar aí alertado sempre que nós publicarmos um vídeo. Tá bom, meus amados irmãos? Quero aqui, em primeiro lugar, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vós. Bom, amados, sem mais delongas, vamos já ao nosso assunto de hoje. E o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte, presta atenção, olha. Esta é a última geração, segundo a Bíblia. O fim está próximo e Jesus está voltando. Dizem alguns chamados pregadores da palavra de Deus. Vou repetir o tema. Olha, esta é a última geração, segundo a Bíblia. O fim está próximo e Jesus está voltando. Dizem alguns chamados pregadores da palavra de Deus. Meus amados irmãos, é triste e lamentável aquilo que está acontecendo no meio religioso. É triste e lamentável aquilo que eu vejo e assisto no meio religioso. Meus amados irmãos, é triste ver homens que se dizem teólogos. É triste ver homens que passaram anos e anos em uma formação, se dizendo estudar a palavra de Deus, se dizendo estudar a Bíblia, se dizendo estudar a palavra de Deus, parar em frente de um púlpito e dizer que esta é a última geração. O fim está próximo e Jesus está voltando. É triste ouvir isso da parte de um teólogo. É triste ouvir isso da parte de alguém que se diz ter estudado a palavra de Deus. É triste ouvir isso da parte de alguém que tem um diploma, que diz que ele é formado aí em teologia. Sabe, meus amados irmãos, homens que deveriam estar aí ensinando às pessoas a verdade da Bíblia, homens que deveriam estar aí ensinando verdadeiramente às pessoas aquela que é a verdade da Bíblia, estar ensinando coisas erradas. É triste e lamentável isso, meus amados irmãos. E como se não bastasse, são homens, são pessoas com nível de escolaridade muito alta, muito elevada. Não deveriam estar eles aí ensinando a verdade da Bíblia às pessoas? Ao invés de estar aí ensinando mentiras, ensinando coisas distorcidas daquela que é a verdade da Bíblia. Meus amados, infelizmente esta é a verdade. Estão aí ensinando que esta é a última geração, segundo a Bíblia. Estão aí ensinando que esta é a última semana de Daniel. Oh meu Deus! Estão ensinando que esta é a última semana de Daniel. A última semana de Daniel. E eu pergunto aos senhores, quantos dias tem uma semana? Vocês sabem me responder isto? Claro que uma semana, meus amados irmãos, é composta apenas por 7 dias. E eu pergunto a vocês, quando é que entramos nessa última semana de Daniel aí? Essa última semana de Daniel que estão ensinando aí. Quando é que nós entramos nela? Quanto tempo vai durar esta última semana de Daniel em que nós nos encontramos hoje? Alguns de vocês podem me explicar isto? Sabe, amados, é triste e lamentável isto. Pessoas que se dizem doutores, estudar a Bíblia, teólogos, ensinar que estamos vivendo a última geração.
Estão aí ensinando, meus amados irmãos, que esta é a última geração. O fim está próximo e Jesus está voltando. Ah, é? Essa é a última geração? Estamos na última semana de Daniel, é isso mesmo? O fim está próximo e Jesus está voltando? É isso mesmo que a Bíblia nos ensina? É isso mesmo que está escrito na Bíblia? É isso mesmo que a Bíblia mostra para nós, meus amados? Vamos juntos entender aí essa questão, por favor. Aos irmãos que ainda estão no sistema religioso, sejam um pouco humildes, por favor. E preste atenção nessa mensagem aqui. Sejam um pouco humildes, parem de ser ignorantes. Vamos juntos entender essa questão aqui. Porque a religião equivocadamente ensinou às pessoas que estamos vivendo a última geração. Uma vez que isso é uma grande, mas grande mentira. Vamos juntos entender nessa mensagem se é que realmente estamos na última geração. Se é que realmente esta é a última geração. Porque estão ensinando por aí que nós somos os que estão pisando pela última vez este solo aqui. Entende? E as pessoas estão aí perdendo o prazer pela vida. As pessoas estão aí se preparando para a volta de Jesus. As pessoas estão aí se preparando para o fim, pensando que esta é a última geração. Meus amados, esta não é a última geração coisa nenhuma. Não estamos na última semana de Daniel coisa nenhuma. Meus amados, o fim não está próximo coisa nenhuma. Não vai haver nenhum fim. Vamos juntos entender nessa mensagem. Por favor, vamos aí ler o nosso versículo inicial. Mateus, capítulo de número 24, versículo 3. Mateus, capítulo 24, versículo 3. Olha aí. Amados, prestem atenção. Prestem bastante atenção. Todos os pregadores, aqueles que se dizem pregadores da palavra de Deus, todos aqueles que pregam que Jesus está voltando, todos aqueles que pregam acerca da destruição do mundo, todos aqueles que pregam acerca do fim do mundo, eles se baseiam em Mateus capítulo 24. Isto, meus amados irmãos, eles não podem negar. Todos os pregam acerca da volta de Jesus, o fim do mundo, o fim dos tempos, a destruição da humanidade. Eles têm como base Mateus capítulo 24. Só que em Mateus capítulo 24, meus amados irmãos, eles não mostram aquilo que indica para o tempo em que tudo o que está escrito aqui em Mateus capítulo 24 vai acontecer. Você entende? Vamos juntos ler isto aqui. Mateus 24, versículo 3. Olha aí. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Jesus estando assentado no Monte das Oliveiras. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram. Presta atenção. Jesus assentado no Monte das Oliveiras e os discípulos se aproximaram dele lá e lhe pediram. Pediram a Jesus e os discípulos. Olha só o que os discípulos pediram a Jesus. Olha isso. Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos e do fim dos tempos e do fim do mundo? Olha aí a pergunta dos discípulos a Jesus. Os discípulos, vendo aí Jesus assentado no Monte das Oliveiras, se aproximaram dele e perguntaram a Jesus: que sinal haverá da tua vinda? Quais serão os sinais que vão anteceder a sua vinda? Quais são os sinais que vão evidenciar a sua vinda? E eles também perguntaram, meus amados irmãos, e que sinal haverá da consumação dos séculos? O final do fim dos tempos. Deixa só aqui realçar aqui um ponto. O fim do mundo, a consumação dos séculos, não é o fim de toda a humanidade. Era o fim daquela era. O fim daquele tempo. Não é o fim de toda a humanidade. Você entende, meu amado irmão? Mas calma aí que vamos já entender esta questão aqui. Então, os discípulos eles perguntam a Jesus: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Atenção, as coisas aqui que os discípulos perguntaram, quando eles disseram aqui, quando sucederão essas coisas, as coisas aqui, meus amados irmãos, era a queda do templo. Era a queda do templo e a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus.
Vocês entendem, meus amados irmãos? Então, os discípulos queriam saber isso de Jesus. E quando que iam acontecer essas coisas? Quais seriam os sinais da sua vinda e da consumação dos séculos? Olha só a resposta de Jesus. No versículo de número 4, eu não coloquei aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas pode você ir ler na sua casa. No versículo 4, Jesus diz o seguinte: que ninguém vos engane. Jesus começa a falar acerca dos sinais. Sinais que iam anteceder a sua volta. Sinais que iam evidenciar a sua vinda. Sinais que iam mostrar que Jesus estava quase voltando. E ele fala aí, meus amados irmãos, acerca de guerras e rumores de guerras. Ele diz que ouvireis guerras e rumores de guerras. Haverão aí falsos profetas. Haverão falsos cristos. Quer dizer, Jesus mencionou uma série de evidências. Mencionou vários sinais que iam evidenciar a sua volta. Tudo isso está detalhado em todo o capítulo 24. Você entende, meu amado irmão? Só que chegado em Mateus capítulo 24, versículo de número 34, meus amados irmãos, Jesus, ele disse aos discípulos quando é que ele ia voltar. Ele disse quando é que tudo aquilo ia acontecer. Ele disse quando é que aquelas coisas todas iam se materializar. Ele disse quando é que todas aquelas coisas iam se cumprir. Olha só o que Jesus disse aos seus discípulos. Olha isto, meus amados irmãos. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Segura. A geração aqui, meus amados irmãos, Jesus não estava indicando a nossa geração hoje. Nós, em 2021. Não era a nossa geração, não. Jesus, ele foi bem, mas bem claro. Em verdade vos digo que não passará esta, Jesus indicando a geração dele. Jesus indicando a geração em que os discípulos lá estavam vivos. Jesus indicando lá a geração dos anos 70. Você entende? Porque aquela geração, meus amados irmãos, teria aí o seu findamento, teria aí a sua consumação no ano 70. Você entende, meus amados irmãos? Jesus está dizendo aí essas coisas com 33 anos por aí. Vocês entendem, meus amados irmãos? 32 a 33 anos, se não estou aqui fazendo confusão. Jesus está falando essas coisas aqui. E Jesus falando essas coisas aí, com 30 e poucos anos, ele estava indicando aquela geração, que aquela geração não ia passar sem que tudo aquilo acontecesse. Sem que o templo lá caísse, sem que houvesse a sua vinda e sem que houvesse a consumação dos séculos, que era o fim do mundo. O fim daquela era, o fim daquele aion. Você entende, meu amado irmão? Não era o fim de toda a humanidade, não, que Jesus estava se referindo aqui em Mateus capítulo 24. Vocês entendem, meus amados irmãos? Ele diz, esta geração não passará. A geração dele lá e não a nossa geração. Você entende? Agora, pensar que a nossa geração, nós, hoje em 2021, é a última geração segundo a Bíblia, é dizer que nós estamos vivendo a geração de Jesus. Você entende isto? Não, vou repetir para você entender isto. Meus amados, dizer que nós estamos vivendo a última geração, dizer que esta geração em que nós estamos vivendo é a última geração segundo a Bíblia, é mesmo que dizer que nós estamos vivendo na geração de Jesus. Porque Jesus ele disse que esta geração, se referindo à geração dele, não passará sem que ele voltasse. Ele disse que aquela geração não passaria sem que ele voltasse. E se aquela geração, meus amados irmãos, passou e tudo aquilo não aconteceu lá, tudo aquilo não se cumpriu lá, então Jesus mentiu. Mas Jesus não é mentiroso, não. Quando ele disse que esta geração aqui não vai passar sem que tudo isso aconteça, aquela geração não passou, meus amados irmãos. Tudo aconteceu. A queda do templo caiu naquela geração, isso em 70 DC. A vinda de Jesus aconteceu naquela geração, isso em 70 DC. O que os crentes religiosos não entendem é que a volta de Jesus não era no sentido literal. A volta de Jesus, meus amados irmãos,
foi a invasão do Império Romano em Jerusalém no ano 70. Aquela foi a volta de Jesus. Você entende isto, meus amados irmãos? Aquele foi o julgamento, o juízo de Deus sobre aquele povo. Lembra que Jesus ele disse em Lucas capítulo 21, versículo 20? Ele disse: quando verem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que está próxima a sua destruição. Aquilo foi a volta de Jesus. Quando o Império Romano invadiu Jerusalém, aquilo foi a volta de Jesus. Aquele massacre lá, meus amados irmãos, foi o juízo de Deus sobre aquele povo. E em Lucas ainda capítulo 21, Jesus ele disse que a ira de Deus será despesada sobre este povo. Que povo? Era o povo lá em Jerusalém, o povo de Israel lá. Você entende, meus amados irmãos? Então, aquela foi a volta de Jesus. A volta de Jesus não era no sentido literal. Até se nós acreditarmos que a volta de Jesus é no sentido literal, nós estaríamos acreditando que Jesus está no céu na sua forma humana. E nós sabemos que no céu não entra carne. Nós sabemos que no céu não entra uma pessoa assim na sua forma física. No céu só entra espíritos. Você entende, meus amados irmãos? Então, esta não é a última geração, coisa nenhuma. Não estamos na última semana de Daniel, coisa nenhuma. Meus amados irmãos, esta geração que Jesus se referiu em Mateus capítulo 24, versículo 35, era uma outra geração diferente da nossa. E era em aquela geração onde tudo ia se cumprir, onde tudo ia acontecer, onde Jesus ia voltar, onde o templo ia cair, onde haveria a consumação dos séculos. Você entende? Agora veja aí. Veja aí que o fim jamais vai chegar. Veja aí que o fim jamais vai chegar. Olha aí. Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo de número 4. Olha só o que diz a Bíblia. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Para sempre quer dizer até quando? Para sempre. Você entende, meu amado irmão? Para sempre não é até um dia. Para sempre não quer dizer que a terra vai permanecer até a volta de Jesus. Não. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Não está escrito aqui que a terra permanece até a volta de Jesus. Não está escrito aqui que a terra permanece até a destruição do mundo. Não está escrito aqui que a terra permanece até a consumação dos séculos. Não. Não está escrito aqui que a terra permanece até Jesus voltar. Não está escrito aqui. Aqui está escrito que a terra permanece para sempre. Você entende? Assim como a geração de Jesus passou, a nossa geração, nós, também vai passar. Vai vir outra geração, também vai passar. Vai vir outra geração, também vai passar. Vão vir outras gerações, também vão passar. Mas a terra, ela vai permanecer para sempre. É isso que diz a palavra de Deus. Vocês entendem, meus amados irmãos? Nós estamos na última semana de Daniel, coisa nenhuma. Que semana é essa que não acaba? Semana de 7 dias está virando aí semana de 100 anos, semana de 200 anos. Que tipo de semana é essa que eu não conheço? Que vocês também desconhecem. Vocês entendem, meus amados irmãos? Então, houve um equívoco por parte da religião. Houve um equívoco por parte aí dos teólogos. Vocês entendem? Ou eles entenderam que estavam equivocados e não assumem por causa do dinheiro que ganham por essas mentiras que pregam por aí. Talvez é isso que fazem eles não assumir que estão errados. Vocês entendem, meus amados irmãos? Mateus capítulo 24, versículo 35. Me esqueci aqui de colocar o 35, tá bom, meus amados irmãos? Mas em Mateus capítulo 24, versículo 35. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Tudo o que está escrito na Bíblia aconteceu naquela geração. Não na nossa. Na nossa geração não está acontecendo nada que está escrito na Bíblia. Nada. O que está acontecendo nos dias atuais não é o cumprimento de nada que está escrito aqui em Mateus capítulo 24 e em toda a Bíblia. Não é nada do que está escrito na Bíblia que está se cumprindo hoje. Hoje estamos vivendo uma outra geração, diferente desta aqui. Estamos vivendo um outro tempo, diferente deste aqui. Estamos vivendo, meus amados irmãos, uma outra era. Porque aquela era
se consumou. Aquela era terminou. Aquela era, meus amados irmãos, chegou ao fim. Isso no ano 70. Onde tudo aquilo aconteceu. Onde houve a consumação dos séculos. Onde houve a volta de Jesus. Vocês entendem, meus amados irmãos? Então, esta é a verdade acerca das gerações. Não estamos vivendo a última geração, não. Estamos vivendo apenas uma outra geração, diferente da geração em que Jesus e os discípulos estavam vivos. Estamos vivendo uma outra geração, vivendo um outro tempo e vivendo uma outra era. Esta é a verdade indiscutível. Você entende, meu amado irmão? Eclesiastes, capítulo 1, versículo 34. Vou ler mais uma vez. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. A terra permanece para sempre. E ponto final. É isso que nós precisamos entender. Tá bom, meus amados irmãos? Quero aqui me despedir de vocês. Quero mandar um grande abraço, um grande beijo em vossos corações. Dizer que amo muito vocês. Aqueles que não são inscritos aí no canal, por favor, subscrevam no canal, subscrevam-se, ativem o sininho de notificações, deixem o seu like. Para aqueles que não sabem, eu tenho um outro canal aqui no YouTube, o canal Bruno Mac. Para quem não conhece aí, por favor, dá uma pesquisada aí, Bruno Mac, vai aparecer aí o canal. E aproveite lá os conteúdos que tem lá, tem muita coisa lá relacionada com o meu Moçambique, muita coisa lá relacionada com o meu país, com aquelas coisas que acontecem aqui no meu país. Tá bom, meus amados irmãos? Vou deixar aí o link do canal Bruno Mac no primeiro comentário deste vídeo. Tá bom, meus amados irmãos? Cliquem aí e entrem para conhecer o meu Moçambique e saber um pouco mais do vosso irmão Bruno Mac. Um grande beijo a todos, amo vocês, um grande abraço e estamos juntos. Tchau, tchau.